enquanto ela a informa do último ataque de Gishimushi. Emma observa que isso não se encaixa no padrão, já que os dois primeiros alvos de Gishimushi eram submarinos, então observa um vídeo de Godzilla voltando para o mar, o que mostra que ele foi gravemente ferido na luta. Graham então diz a Emma que o governo japonês queria que ela visse algo que eles encontraram nos arquivos imperiais, cópias de tábuas de pedra inscritas em fenício. Emma fica surpresa que tais artefatos tenham sido encontrados no Japão, mas Graham diz a ela que há mais novidades. As varreduras da câmara de ovos na Sibéria mostram que é praticamente idêntica aos ovos Muto desenterrados nas Filipinas em 1999. Emma então instrui a Tertor a ir com ela. Doutora Helene Shen fala diante de um painel de cientistas monarcas em uma caverna no sul das Filipinas, explicando que o mito do deus moribundo aparece em mitologias de todo o mundo, e a evidência desse mesmo mito literalmente os cerca agora. Emma toma o pódio e explica que esta mesma caverna abrigou os ovos dos dois mutos que atacaram São Francisco, e que eles descobriram recentemente uma caverna idêntica na Sibéria, apesar de ser originária de uma época geológica completamente diferente. Ela diz que essas cavernas não são formações naturais, mas sim os túmulos de titãs caídos, como um gráfico mostrando a carcaça de uma criatura parecida com Godzilla é exibida em uma tela próxima. Serizawa pergunta se essa criatura é possivelmente um ancestral de Godzilla, e Emma responde que é possível, já que tão pouco se sabe sobre o ciclo de vida de sua espécie. Dr. Graham então começa a falar sobre as tábuas de pedra. Eles não são apenas o primeiro contato registrado entre o Levante e o Extremo Oriente, mas também narram um encontro entre uma criatura parecida com Godzilla e o que parece ser Gishimushi. Ela e o Dr. Shen explicam que a criatura parecida com Godzilla pode ser o precedente tanto para a divindade japonesa Raijin quanto para o antigo deus semítico do mar Dagon. As tabuletas mostram vários humanos cercando Dagon caído, que possuem marcas de punção gêmeas em seu abdômen, que podem ser dos ovipositores com ponta de lança que Gishimushi foi visto se estendendo durante sua batalha mais recente com Godzilla. Serizawa deduz que Gishimushi deve estar incubando seus filhotes dentro do corpo de Dagon, como um parasita. Emma diz que uma vez que Dagon foi infectado, os ovos do parasita se alimentaram de sua fornalha de energia nuclear interna, enfraquecendo até que ele finalmente morreu, resultando nessa mesma caverna. Ela finalmente revela sua conclusão. Gishimushi possui muitas semelhanças anatômicas com os mutos que atacaram São Francisco e, como tal, ela acredita que é sua subespécie mãe, Muto Prime. Se Godzilla não tivesse matado os mutos, eles teriam se reproduzido. Ela diz que após este ponto, a fêmea pode ter matado seu companheiro e amadurecido em outro Muto Prime. Mas a análise dos órgãos reprodutivos dos mutos levanta outra possibilidade, diz ela. Os ovários da fêmea muto continham centenas de óvulos não fertilizados, o que significa que ela pode ter dado origem a uma subespécie inteira que atua como uma espécie invasora, remodelando e erradicando os ecossistemas existentes. Depois de destruir o ecossistema existente, a ninhada se volta contra si mesma até que apenas o indivíduo mais forte permaneça e se torne o próximo Muto Prime. Emma diz que não sabe disso com certeza, mas o que está claro é que já existiram outros membros da espécie de Godzilla, e o ciclo de vida de Muto Prime aconteceu várias vezes. O mais preocupante é que ambas as câmaras de ovos descobertas correspondem a diferentes extinções em massa na história da Terra. Todos são então informados de que o Muto Prime foi localizado com destino aos Açores em Portugal. Emma rapidamente sai e tenta colocar seu plano em movimento, adquirindo um sistema de som poderoso o suficiente para replicar o pulso sônico quando o Muto Prime surgir. Como ela exige que Tarkan encontre mais energia para a operação, ela desmaia brevemente de estresse e exaustão. O membro aposentado do Monarch, Houston Brooks, chega e ajuda Emma, dizendo que está aqui porque está preocupado com ela. Ele diz que ela tem o mesmo olhar no rosto que seu filho Aaron tinha quando desapareceu. Ele diz que ela está se esforçando demais, e que ele sabe o que é perder um filho. Emma dispensa Brooks, dizendo que ele encontrou o seu filho, e garante que nada vai acontecer com ela.
Quando Brooks pede que ela considere Madison, ela reage e reitera com raiva que nada vai acontecer. Emma se acalma e pede a Brooks que apenas deseje sorte a ela, o que ele faz. Enquanto Emma está a caminho do palco em Portugal, Tarkan informa que Alan Jonah escapou da custódia russa e pergunta por que ele parece tão interessado nela. Emma diz que não tem ideia e diz a Tarkan que Jonah não é importante comparado ao que está acontecendo agora. A aparelhagem de som está instalada em Angra do Heroísmo nos Açores com a supervisão de Emma. Quando ela é informada de que Mutuprime está embaixo da área, ela ordena que o som seja reproduzido. Para o choque de todos, Mutuprime rompe do chão e invade a área, matando quase toda a equipe de Emma. O Zero Conselho de Segurança da ONU convoca uma audiência de emergência com Emma, Graham e Serizava, criticando Monash pelas vidas que custou com seu sigilo. Os membros do tribunal determinam que o melhor curso de ação é, para citar Serizava, deixá-los voltar e permitir que Mutuprime e Godzilla se matem. Emma e Serizava interrompem, dizendo que se Godzilla for morto, ele não poderá mais protegê-los. Enquanto o tribunal rejeita a ideia de que Godzilla está defendendo a humanidade, Emma avisa que o próximo alvo do Mutuprime é um local de armazenamento para núcleos de energia de submarinos nucleares, desativados em Montana. Se Mutuprime o alcançar, ele atrairá Godzilla para lá e finalmente o matará. Seus apelos caem em ouvidos surdos, e o tribunal se prepara para adiar antes que Atherton interfira. Enquanto ele diz que não gosta de trabalhar com Emma, ele acredita que ela é realmente dedicada a essa causa e sugere que o conselho conceda a ela todos os recursos que ela precisar. O painel não se impressiona e julga simplesmente deixar Godzilla e Mutuprime se matarem. Após a audiência, Emma revela um último plano que ela tem para tentar impedir Mutuprime. Ela não explicou anteriormente o fato de que o pulso sônico precisava soar como se estivesse vindo de dentro do hoste para pacificar o Mutuprime. Se eles pudessem transmitir o som do subsolo dentro das instalações em Montana, poderia ter o efeito desejado. Para realizar o plano, Emma diz que precisará do protótipo do dispositivo de sonar que ela e seu ex-marido desenvolveram no MIT, o Orca. Infelizmente, foi desenvolvido através de uma doação da ONU e está em sua posse agora. Atherton diz que vai conseguir o protótipo para ela e conseguiu entregá-lo pouco antes de ser detido pelo pessoal de segurança. Mutuprime começa a se aproximar da instalação em Montana, mas é atacado por Godzilla, que o derruba no chão. Mutuprime fica de pé e corta Godzilla no rosto, enquanto o Osprey, carregando Emma e Tarkan, passa por cima. Eles dizem ao piloto para pousar perto da batalha e ambos saem do helicóptero. Mutuprime dá um soco no rosto de Godzilla mais uma vez, mas ele retalha batendo nele. Mutuprime salta acima de Godzilla e o atinge nas costas, atordoando-o por tempo suficiente para explodi-lo com um rugido sônico devastador que quebra suas placas dorsais e o derruba no chão. Emma e Tarkan entram na instalação e ativam o Orca, assim como Mutuprime está prestes a esfaquear Godzilla com seus ovipositores. O som faz com que Mutuprime hesite o tempo suficiente para Godzilla levantá-lo em suas costas e disparar um poderoso pulso de energia atômica de suas placas dorsais quebradas. A explosão lança Mutuprime no céu, cortando seus membros anteriores menores e fazendo com que ele caia no chão de costas. Antes que Mutuprime possa reagir, Godzilla pisa e esmaga sua cabeça, matando-o com sucesso. Emma e Tarkan assistem quando Godzilla solta um rugido vitorioso, antes de mancar fracamente para o pôr do sol, fumaça saindo de suas costas feridas. Em Boston, Emma caminha com Madison, prometendo que nunca mais a deixará. Ela diz que o mundo está mudando e algumas coisas assustadoras podem acontecer em breve, mas que é a única maneira de as coisas melhorarem. Aconteça o que acontecer, ela jura, ela manterá Madison segura. Madison diz à mãe que a viu no noticiário, chamando-a de heroína. Emma diz que não poderia ter feito isso sem as contas recuperadas dos antigos. Madison pergunta o que aconteceu com os fenícios, mas Emma responde que não sabe. Seja qual for o caso, Emma expressa sua admiração por todos os aventureiros e exploradores que ousam partir para o desconhecido.